noite a todos. Que graça, misericórdia, bondade de Deus esteja sobre nossa vida. Amém. Seja bem-vindo nesse lugar. Deus está aqui e Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 28. Apenas um versículo. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo escreve na igreja de Roma e ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Vou ler de novo, porque o texto é muito bonito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa vida não é uma vida isenta de problemas. Nossa vida não é uma vida sem complicações, sem os dramas que já fazem parte dela. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos, ninguém pode dizer minha vida não tem problema nenhum, está tudo uma paz total. Não é assim. Mas esse texto, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma segurança e um conforto muito grande. E mais do que isso, Paulo começa usando uma palavra muito forte. A primeira palavra que Paulo usa aqui é sabemos. Não é a linguagem da conjectura ou da hipótese. Sabemos é a linguagem da certeza. Ele sabemos, e o que nós sabemos? Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz todas as coisas. Não são apenas algumas coisas e não são apenas as melhores coisas. Paulo diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não precisa ter medo de lançar sua confiança nas mãos do Senhor. Não é preciso ter medo. Deus tem o controle de toda a nossa vida nas mãos dele, nas mãos do Eterno. E Deus trabalha com circunstâncias para que elas cheguem ao fim que Ele deseja para a sua vida e para a minha vida. Não significa dizer que as coisas dão certo por si mesmas. Não é isso. É que Deus trabalha com circunstâncias, porque Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é sábio e Deus é poderoso. E não existe nada que possa fugir do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. A sua vida está nas mãos do Senhor. E você não precisa ter medo algum. Você pode caminhar com segurança. Você pode caminhar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Creia nisso. Abre o seu coração. Vamos orar. Depois da oração nós vamos para o louvor. Mesmo assentados, feche os olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz esse conforto enorme para o nosso coração, de sabermos, ó Deus, que todas as coisas da nossa vida cooperam para o nosso bem, porque o Senhor providencia para que seja assim. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos lançar a nossa confiança no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque ainda que nós não possamos prever todas as circunstâncias, prever todos os fatos, todos os acontecimentos, nós sabemos que confiamos e andamos com um Deus que cuida de tudo, um Deus que é Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Oh Deus, abraça a nossa vida hoje, Senhor. Fala ao nosso coração. Tira de nós, ó Deus, toda a amargura. Tira de nós toda a incerteza. Tira de nós toda a tristeza. Ó Deus, trabalha com as nossas emoções. Que nós possamos confiar na Tua palavra. E
confiar no propósito eterno que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, nós oferecemos esse culto ao Senhor nesta noite e abrimos o nosso coração para que a Tua palavra fale conosco, para que a Tua palavra nos fortaleça, nos conduza, nos guie em segurança. Ó Deus, dá-nos a certeza do apóstolo Paulo de sabermos isso, que cada acontecimento da nossa vida não é fortuito, não é acidental, tudo é controlado pelo Senhor. Obrigado, a Deus, pelas promessas da Tua palavra. Fala ao nosso coração, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé para a gente louvar. Você que pode ficar em pé. A palavra do Senhor no Salmo 150 diz que todo ser que respira, último versículo dos Salmos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você perguntar para mim como que a gente tem que louvar, se Deus está prestando atenção, se você acertou a letra ou não, se Ele estiver prestando atenção nisso, eu e meu pai estamos perdidos, porque a gente erra bastante, eu tenho que ficar lendo ali. Mas Jesus disse para a mulher que estava ali no poço tirando água, há um tempo em que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Então que nessa noite a tua adoração seja de todo o teu coração, que cada palavra que você cantar seja uma verdade aqui na presença de Deus. Amém?
dias, louvando o nome dele, porque é um nome poderoso. E a Jesus Cristo foi dado todo o poder, toda a honra e glória. Que diante de todos os teus desafios, você possa clamar, não por ninguém, a não ser Jesus Cristo, que é o único que pode salvar também. Amém? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome desta geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a alma e depressão. Ansiedade e medo sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
Hoje pela manhã nós tivemos a nossa escola dominical, bom número de irmãos e irmãs que estiveram aqui, uma bênção muito grande. Ainda não vieram todos, mas não mesmo como outros, tem nova oportunidade de ter a escola dominical, estudar a palavra de Deus, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, o momento de você fazer perguntas, de você crescer junto
com a gente. Né? É muito importante, muito. A gente cresce muito, né, estudando a palavra de Deus. E nós precisamos aproveitar esses momentos que Deus nos dá. Esse é o momento de nós adorarmos o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mateus capítulo 2, Evangelho de Mateus capítulo 2, vou ler esse texto aqui, sobre a visita dos magos. É muito interessante o texto, que ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. É o versículo 11. Esse é um texto que a gente lê na época do Natal, depois a gente esquece dele como se ele não tivesse mais importância nenhuma. Né? Não deveria ser assim. Porque, olha que coisa interessante, os magos vão prestar o seu culto a Jesus, recém-nascido. Eles são astrólogos, na verdade, né? Vêm lá no Oriente, sem conhecer a lei de Moisés, sem conhecer os salmos, sem conhecer os profetas, que era a Bíblia da época, não conheciam nada disso, mas eles, de livre espontânea vontade, vão prestar o seu culto ao Senhor, vão prestar a sua adoração, que é a palavra que eles usam aqui: nós viemos para adorá-lo. E é muito interessante que eles chegam ao lugar onde Jesus nasceu. O texto diz que eles se alegram ao ver Jesus ali naquela manjedoura. Mas o que chama a atenção é que eles vieram de muito longe, eles não conheciam nada do que nós conhecemos, mas eles não foram prestar o seu culto de mãos vazias. Eles não foram prestar a adoração de mãos vazias. O texto diz que eles chegaram, se ajoelharam diante da manjedoura e abriram as suas ofertas. Não foram prestar a sua adoração de mãos vazias. Irmãos, isso é muito sério e é muito profundo. Né? Os magos, nesse sentido, dão uma lição muito grande para nós. Adorar ao Senhor significa levar algo de nós para o Senhor. E é isso que nós fazemos agora. Consagrar no altar de Deus o nosso dízimo e a nossa oferta. Nós vamos orar. Vou pedir para o Henrique vir aqui, ele vai orar para nós. E depois da oração você pode sair do seu lugar e
apresentar como Pai de Deus o seu dízimo e a sua oferta. Lembre-se dessa lição dos magos. Não chegar para a adoração de mãos vazias. O nosso Deus merece o melhor. Os magos levaram o que eles tinham de melhor e vieram de longe, sem conhecer nada do que nós conhecemos. Mas eles fizeram algo espantoso para o Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, porque o Senhor tem sustentado nossas casas. Muito obrigado, Pai, porque mês a mês, apesar das dificuldades, dos nossos erros, dos gastos, o Senhor tem nos abençoado bastante. Também agradecemos a tua igreja, Pai, que tem andado com as contas em dia mesmo também com algumas dificuldades. Nós te louvamos. Abençoe o trabalho de cada um, aqueles que precisam de trabalho, precisam de uma melhor. O Senhor derrama a sua misericórdia. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos para o trânsito. Pode vir então aqui, Deus, como nosso ministro de oferta. Deus te abençoe. Se você já fez isso pelo Pix da igreja, Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, deixa eu chamar as crianças aqui. Onde estão as crianças? A mamãe primeiro que chegou, que coisa linda. Vem, Gabriel. Olha que legal. Isso mesmo. Vamos orar pela vida das nossas crianças. Quem vai ficar com ela? Selma? Pedro. Vem aqui, Selma. Vem aqui, fica aqui. Fica aqui, Selma. Pode sentar. Tá, muito legal. Muito bom. Então tá, eu vou convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos estender as mãos aqui para a vida de cada uma delas. Vamos pedir bênção de Deus sobre elas. Vamos pedir que Deus capacite a vida da Selma e da Gi, né, para espalhar essa bendita palavra de Deus no coração das crianças. Vamos também orar por nós, né, para que Deus faça conosco através do nosso pastor. Estendendo as mãos aqui, fecha os olhos. Ó Deus, nosso Pai, obrigado por essas vidas tão especiais, tão importantes, ó Deus, para nós. Tua palavra nos ensina, ó Deus, que o reino dos céus é delas. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, declarar como igreja do Senhor, que nós abençoamos essas vidas tão especiais para o Senhor. Deus, obrigado pelas mulheres, por cada uma delas. Obrigado a Deus, porque elas têm a oportunidade tão rica de aprender a tua palavra, ó Deus, de crescer aqui na tua igreja. Nós oramos a Deus para que essa palavra produza fruto no coração delas, que elas cresçam, ó Deus, na tua presença, amando as tuas coisas, amando a tua igreja, Senhor. Deus, abençoa a Gi, abençoa a Selma. Deus, que elas sejam inspiradas pelo Espírito Santo e capacitadas por ti para trabalhar no coração de cada uma delas. Deus, nós oramos também pelas nossas vidas. Fala conosco, Deus. Dá-nos um coração atento, ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje. Abençoa o nosso pastor que tem essa responsabilidade em transmitir a tua palavra. Que ele seja usado por ti, ó Deus, com misericórdia, com graça, com poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a Deus também pela tua vida, por estar aqui. Irmãos, Deus nos abençoe. O pastor Paulo já falou, mas eu vou repetir. Nós começamos um trabalho hoje muito especial. Nós estamos falando na nossa escola dominical, irmãos,
possibilidade de sermos felizes no mundo da civilização. Então, você está convidado a estar conosco daqui 15 dias e também pode convidar outras pessoas para estarem nos abençoando e serem abençoados aqui também. Vale a pena, irmãos, com toda certeza. E nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Irmãos, abre o teu coração, pede para o Espírito de Deus falar com você. Vamos sair daqui transformados pela palavra do Senhor naquilo que depender de nós. Vamos lá? Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, nas bodas de Caná, quando acabou o vinho e ofereceram o vinho que Jesus tinha transformado da própria água, os que entendiam de vinho e a população em geral achavam que negócio esquisito. Meu Deus, que esquisito! O que tem de esquisito nisso? É que todos servem o bom vinho primeiro. Depois, quando todos já estão dominados pelo vinho, aí começam a oferecer o pior, né? O não bom, o que sobra. Mas Jesus então deu o melhor e nos ensinou, irmãos, uma tendência. Por que as coisas mudam para pior? Por que não mantém? Uma vez eu estava com o presbítero Gilmar, falecido presbítero Gilmar, encontramos com outro presbítero de uma outra igreja. O presbítero Gilmar disse: viu, e aí, como é que está o novo pastor? Ele está bem? O presbítero disse: Gilmar,
Até agora nós não temos o que reclamar. Mas vassoura nova é assim, né, Gilmar? E eu falei, Gilmar, eu fico com vergonha de escutar isso. A vassoura nova vai bem, depois que ela vai perdendo, depois que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo. Irmãos, não é assim a nossa vida com Deus. Não é assim o ministério que Deus tem para cada um de nós. Não é isso que o Senhor espera da nossa vida. A igreja de Filipenses era uma comunidade que Paulo amava muito, e entre as características dessa comunidade era a obediência à palavra de Deus. Mas agora eles estão com um problema sério. O grande líder, vamos chamar o guru da igreja, o reverencial de vida com Deus, está preso na cidade de Éfeso. Paulo está preso. E Paulo aguarda por uma condenação, por um julgamento, irmãos, que poderia resultar na sua própria morte. E aí Paulo então escreve para aquela comunidade e trazendo essa mensagem, irmãos. Assim como vocês obedeceram na minha presença, não obedeceram Paulo, mas obedeceram o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Assim como vocês obedeceram o Evangelho, a palavra de Deus, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Meus irmãos, a pessoa dotada de sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus, em tempos de crise, em tempos de perdas, em tempos de vazio, ela desenvolve, ela cresce, ela agarra naquilo que tem que ser agarrado, ela se prostra diante do Senhor, e o desenvolvimento é natural. Então Paulo fala para aquela comunidade, irmãos, desenvolvei a vossa salvação. A salvação é um ato jurídico de Deus. Nós fomos salvos, irmãos, pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Na cruz, Cristo nos alcançou. E o próprio apóstolo Paulo testifica que quando nós entramos na vida com Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E Deus é fiel para nos manter salvos. Porém, irmãos, Paulo chama a atenção da comunidade aqui para um crescimento, para um trabalho, para um esforço, para uma dedicação maior naquilo que poderia se dedicar. Desenvolver a vossa salvação, crescer na vossa salvação, sair da estagnação, sair de onde nós estamos e irmos para um patamar de grande, irmão, de conhecimento, de dedicação, de desenvolvimento, para não sermos pegos nas artimanhas do inimigo. Mas como? Irmãos, como nós vamos desenvolver a nossa salvação? Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos evoluir? Como que nós vamos expandir? Como sair da estagnação? Nós não estamos aqui, irmãos, propondo, não é obesidade, inchaço, coisa nenhuma. Nós estamos propondo aqui crescimento sadio, crescimento pessoal, intrapessoal e crescimento interpessoal também. E Paulo então, irmãos, ele dá a receita aqui de forma muito clara, muito bem objetiva.
Desenvolver a vossa salvação, está no versículo 12. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu ouço pessoas chegando diante de Deus e dizendo: Pai, é com temor e tremor que chegamos na tua presença. É isso. E nesse momento, irmãos, Paulo usa dois termos muito parecidos: o temor e o tremor. Quando se fala em temor, nós não estamos falando aqui, irmão, de chegar diante de Deus tremendo de medo. Ninguém precisa ter medo de Deus. O temor ao Senhor, irmãos, é uma dedicação total da nossa vida a Deus. Não é uma dedicação parcial. Não é uma dedicação pela metade, mas uma dedicação fiel ao projeto de Deus para a nossa vida. O temor ao Senhor, irmãos, significa respeito. Eu olho para os irmãos aqui nessa noite e eu penso: quais são os motivos que trouxeram os irmãos aqui? Alguém vai dizer: eu vim aqui para estar em comunhão com Deus, amém. Eu vim aqui para aprender de Deus, amém. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, estamos aqui, separamos o domingo, primeiro dia da semana, porque nós tememos ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós temos temor a Deus. Não vamos brincar com Deus. Não vamos, irmãos, ter a nossa consagração mediana. Chegar diante de Deus com todo respeito. Mexer nas coisas de Deus, irmãos, com muita honra. Uma vez nós estávamos numa reunião do presbitério. Eu era seminarista. Era a hora do almoço. Alguém olhou para mim: ô seminarista, faz uma oração. O meu pastor, irmãos. O meu pastor, era meu tutor, ele gritou lá do fundo: você é rápido a oração, viu? Porque nós estamos com fome e nós não temos muito tempo. É rápida a oração. Irmãos, a oração rápida, o pedido para que a oração seja rápida, na minha opinião, naquela época, eu lá na minha adolescência, saindo da adolescência, eu disse: quanta falta de reverência, ausência de temor ao nosso Deus. Aí Salomão, antes do apóstolo Paulo, Salomão já afirmava uma coisa muito interessante. Irmãos, vamos prestar atenção nisso. Salomão dizia: sem o temor do Senhor não existe sabedoria. Porque o temor do Senhor, irmãos, é o princípio. Aí eu posso afirmar sem medo de erro: não há crescimento, não há desenvolvimento sem o temor sincero a Deus. Irmãos, se o temor a Deus não há medo, onde fica o tremor? Aí eu não posso escapar, aí eu não saio daqui, irmãos. Aí eu não tenho escapatória nenhuma para afirmar, a não ser afirmar no Senhor, para os irmãos, para mim também. O temor é medo. É uma reverência profunda, irmãos, revestida de um medo. Medo, irmãos.
de ofender a santidade do nosso Deus, medo de destruir a glória do Senhor. O Salmo 4. Estava numa reunião de estudo bíblico uma vez, faz muitos anos. E o líder disse para a dona da casa que tinha insônia. Ele disse assim: irmã, não vá para a cama sem orar o último versículo do Salmo 4, que diz assim: em paz me deito e logo me pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Isso é mantra. Um belo mantra. Toda noite, não, 4 minutos. Paz me deito, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Paz me deito com papagaio. Não virou um papagaio recitando versículo bíblico. Pega todo o contexto do Salmo 4. E aí nós vamos entender como é que nós formatamos o dia para ter uma noite de paz. E uma das coisas que lá no Salmo fala, irmãos, é: não transformeis a glória de Deus em vexame. Se nós transformamos a glória de Deus em vexame, nós não vamos dormir à noite, não. Se nós não acertamos com os nossos irmãos, nós não vamos dormir à noite. E aí nós não estamos falando mais de temor, nós estamos falando, irmãos, de um tremor. É aquilo que faz a nossa alma tremer diante de Deus. Chegar diante de um Deus amedrontado, sim, e clamar a misericórdia do Senhor, e buscar a misericórdia do Senhor, para que a nossa salvação cresça, e nós cresçamos mais e mais diante do nosso Deus. Irmãos, é isso aí. Que o Espírito de Deus fale conosco, aplique essa palavra no nosso coração, e que nós saímos daqui, irmãos, com aquele propósito: crescer na presença de Deus, desenvolver a nossa salvação na presença do Senhor. Como, irmãos? Como? Com temor e com tremor. Segundo momento, irmãos, mais uma dica. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, fazem tudo sem murmuração e nem contendas. Não murmure, não reclame, agradeça, glorifique a Deus por todas as coisas, por cada dia. Deus, querido irmão, vamos entender isso. Deus é quem nos dá a vontade. Deus é quem coloca na nossa mente o projeto. Deus planta no nosso coração um sonho. E é Ele quem nos capacita para realizar a própria vontade dele. Então, não murmure. A murmuração é diferente do lamento. Lamento, irmãos, é quando nós nos deparamos com aquela situação que choca. Vendo adolescentes matar cachorro, choca. E choca muito mais saber que, por serem ricos, não vão ser comidos. Choca, irmãos.
advogados, já foram até para o exterior e vão continuar fazendo. Quem é que não lamenta isso, irmãos? Quem não vai ficar lamentando isso? Mas também desejar a morte dos meninos não vai resolver. Então, nós lamentamos a enfermidade do nosso povo doente, é lamentável. Nós lamentamos, irmãos, as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos. Irmãos, é lamentável. Nós vamos lamentar isso sempre. Nós lamentamos o esfriamento espiritual que paira, irmão, não só sobre a nossa cidade, mas só ao mundo, paira sobre o mundo inteiro. É lamentável. Mas nós colocamos esse lamento sobre a mão do Senhor e Deus é glorificado no nosso lamento. Mas, irmãos, nós murmuramos a segunda-feira que está chegando. Nós murmuramos, irmãos, a desobediência dos filhos, dos netos. Nós murmuramos, às vezes, pela cidade que moramos, a casa que temos, a vida que Deus nos deu, e até pela casa de Deus. Paulo diz: faça a tua parte, realize o teu trabalho, mas não murmure. Por quê? Porque é Deus quem faz todas as coisas. É o Senhor que manifesta em nós a vontade dele e a capacidade que temos para realizar. Então, irmão, com temor, com tremor, vamos crescendo em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, sem espírito de murmuração, porque a murmuração traz contendas. Quando nós entramos no campo das contendas, aí, irmão, a situação fica muito pior. Vamos vencer as contendas, vamos vencer, irmãos, a vida, obrigado, Fernando, buscando viver sem murmuração. Resultado, o apóstolo Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irmãos, filho de Deus, inculpado, no meio de uma geração pervertida e corrupta. A palavra corrupta significa apodrecer, que já não serve mais para nada. A geração caminha, os povos caminham, a corrupção se alastra, a perversão, irmãos, toma conta da humanidade. Somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. No meio dessa geração pervertida e corrupta, alguém vai resplandecer como luzeiro no mundo que está sendo sufocado pelas trevas. Nesse mundo sufocado pelas trevas, que sejamos nós crescidos, amadurecidos.
Aí o apóstolo Paulo conclui falando dele. Paulo diz assim, no versículo 17, Paulo fala assim: entretanto, olha só, irmão, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da nossa fé, eu me alegro. Coisa mais impressionante, irmão. Paulo está dizendo assim: mesmo que vier a sentença de morte, mesmo que eu morra, valeu muito, porque vocês estão desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, sem murmuração e sendo inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta. Encerro a minha palavra nesse momento, irmão, convidando você, nesse momento, se colocar em pé, falar com Deus. Fale com o Senhor. O Pastor Pedro vai orar por nós, e você, olha por você, por casa. E logo em seguida ele nos despedirá com a bênção. Obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos deu. Estivemos aqui, cantando louvores do teu nome. A nossa adoração, sabendo que o Senhor está recebendo com bom grado. E estamos fazendo aquilo que é da tua vontade, nos reunindo para a adoração e para também te glorificar. E por isso nós estamos alegres. Queremos que nós vamos para nossas casas agora, depois de ouvir a tua palavra, para que possa pegar profundamente nos nossos corações. E cada dia mais nós aprendemos a confiar mais na tua palavra e confiar mais no teu cuidado conosco. Em nome de Jesus. E agora que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, as consolações do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, pode abraçar seu irmão, desejar uma ótima noite, uma ótima semana e até o próximo domingo.